Paz do Senhor, Cátia Pedro. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Vai mudar. Vera Lúcia Silva, boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje estamos começando um pouquinho tarde, porque da igreja, que às quarta-feiras eu vou para a igreja, né? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje da palavra de Deus. Glória a Deus. Atos 24, 24. Atos 24, 24. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos 24, 24. Paz do Senhor, Miriam Souza, sejam bem-vindos. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Dursila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltassem, pelo que também muitas vezes mandava chamar e falava com ele. Então nós vamos falar um pouco desse texto hoje, de Atos 24 a 24, Félix, um político amedrontado. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto revela o apóstolo Paulo evangelizando o governador Félix e sua esposa Dursila. Paulo aproveitou para evangelizar esta autoridade romana e abordou 3 assuntos principais em sua pregação. Ele abordou, o apóstolo Paulo. Aleluia. Pai do Senhor, Eni, Rosana, glória a Deus.
Glória a Jesus. Ele te levanta se você cantar. Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele abordou três assuntos principais em suas pregações sobre o político Félix. A justiça, essa foi as três abordagens que ele fez na pregação: a justiça, a temperança e o juízo vindouro. O juízo vindouro. Segundo os historiadores, Félix era um político corrupto e desequilibrado. Por isso, quando Paulo tocou em sua ferida, o governador ficou amedrontado e procurou logo mudar de assunto. A pessoa quando tá no erro, que faz coisa errada, que Deus usa alguém, né, para falar a verdade, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Ainda mais quando está no erro, está praticando coisa errada. E aqui o texto fala que ele era esse governador aqui, chamado Félix. Ele era corrupto e desequilibrado. Então, por isso, quando Paulo tocou em sua ferida, quer dizer, falou em algo que realmente, porque Paulo foi falar de justiça e temperança e juízo vindouro. Três coisas Paulo falou. Então, mexeu na ferida daquele governador Félix. Porque se ele era corrupto, ele roubava. Se ele era desequilibrado, ele era uma pessoa que não tinha temperança. Ele atacava todo mundo, ele era uma pessoa grosso. Ele não era uma pessoa amoroso com as pessoas. Então, Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele tocou na ferida desse governador. O governador ficou amedrontado e procurou logo mudar de assunto. Começou a mudar de assunto. Paulo, um habilidoso pescador de almas, tocou em três assuntos que mais atingiram os governantes. A maioria dos governantes falha na aplicação da justiça, no controle do seu peto pela posição que ocupa, e no juízo vindouro, que é reconhecimento de que acima dele existe uma autoridade maior que governa todo o universo. Então, acima dele existe essa autoridade que governa maior do que o universo, porque quem é? É o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. A justiça. Aqui fala da justiça. Aleluia. A justiça é a vontade perpétua que faz reconhecer os direitos dos outros. A justiça perpétua. E faz dar a cada um o que é seu. O que é seu. A base do trono de um bom governante é sempre justiça.
Lá em 2 Samuel 8,15, a Bíblia afirma que reinou, pois Davi sobre todo Israel. Pai do Senhor, Leni, você acordado uma hora dessa, Leni. Seja bem-vinda, menina. Então, Leni, esse governo aqui, então, reinou. A Bíblia afirma que reinou, pois Davi sobre todo o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Porque Davi, ele é sincero diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia Davi. Deus conhecia Davi. E isso que a população espera de um governante. Mas só que tem certos governantes, Pai do Senhor, Beta Barbosa, tem certo governante que eles não são sinceros com o seu povo, como esse governador Félix, um político amedrontado, que Paulo foi falar a verdade para ele e ele mudou de assunto. Aleluia! A Bíblia ainda diz que após Salomão proferir uma sentença judicial, todo o povo teve profundo respeito por ele. Boa noite, Norma Santos. Então, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Salomão, ele recebeu, aleluia, a Bíblia diz que após Salomão proferiu uma sentença judicial, todo o povo teve profundo respeito por ele. Por quê? Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Paulo podia ter dito ao governador Félix as palavras de Miqueias, né? Ele te declarou o homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça e ame a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Só que esse governador Félix, ele não era isso, ele não era sincero com o seu povo. Como diz a palavra, ele era um político corrupto e desequilibrado. Esse governador Félix. Então, ele é a temperança. A temperança pode ser definida com a qualidade ou virtude de quem é moderado, sensato, equilibrado, um governante com tanto poder nas mãos não precisa ser temperante, ter domínio próprio para saber lidar com a oposição. A oposição. Um governante destemperado age movido pelo espírito vingativo e usa o poder que tem para eliminar os seus opositores, em vez de se abrir ao diálogo. Já Davi, o rei Davi, mostrou muita temperança, equilíbrio, diante do insulto, das provocações de Simei, em momento de grande aflição de sua vida. O sábio Salomão aprendeu com o equilíbrio do seu pai Davi. Ensinou, dizendo, melhor é o longânimo do que o valente.
e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aí o juízo vindouro. Quando Paulo falou para Félix sobre o juízo vindouro, o governador ficou assustado e pediu para Paulo interromper a pregação, dizendo que o ouviria em outra hora. Fugiu. Ele fugiu, ele ficou com medo. Ele fugiu. Paulo deve ter falado do juízo final, quando todos os grandes e pequenos hão de comparecer perante o grande juízo do trono branco. Porque todos vão comparecer diante do juízo do trono branco. Félix ficou com grande medo. Ele ficou com medo ao não reconhecer que acima dos governantes humanos há um rei maior que governa o universo, que é o nosso Deus. Aleluia! É o nosso Deus. O Deus do universo. O universo, Belsazar, perdeu seu reino. Herodes, o rei Herodes, mandou matar Tiago à espada. Pensou que iria ficar impune. Entretanto, o juiz do universo não tardou em agir. O anjo que feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de bicho expirou. Após ser duramente disciplinado por Deus, quando perdeu o trono, ficou louco por algum tempo. Nabucodonosor foi restaurado ao trono de Babilônia e reconheceu que há um rei maior que governa o universo, dizendo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e o seu caminho, juízo, poder, e pode humilhar aos que andam na soberba. É o que eu sempre falo, às vezes, aqui. Ninguém brinque com Deus. Com Deus ninguém se brinca. Ele é sério, Deus é sério. As coisas de Deus, elas são sérias. Eu sempre estou falando aqui, ninguém pense que está enganando a Deus, porque a Deus ninguém se engana. As pessoas, elas estão enganando a si próprio. Elas estão enganando a si próprio. Por quê? Porque Deus, ele vê tudo. Ele é o rei do universo. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. E esses homens, eles reconheceu que Deus é Deus. O próprio Nabucodonosor, que foi ele que mandou fazer aquela estátua e obrigou o povo a todos se dobrar, se curvar diante daquela estátua. E todos sabem essa história. Quando aqueles 3 jovens hebreus, eles se recusaram a se curvar diante daquela estátua, ele ficou furioso. Nabucodonosor, ele ficou furioso. O que é que ele fez? Ele pegou aqueles 3 jovens, porque não queria se curvar diante da estátua que ele tinha mandado o povo se curvar diante dela e adorar. Ele lançou os 3 jovens dentro daquela fornalha ardente, como diz o texto. E lá, a Bíblia diz que os próprios guardas, quando foram jogar
os três jovens, o Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquela fornalha, a Bíblia diz que era tão quente que eles morreram. E aqueles três jovens foram lançados ali dentro daquela fornalha, nada aconteceu com ele. Pai do Senhor, Silvéria. Então, você vê que ele reconheceu, depois de tantas coisas erradas que ele fez, Nabucodonosor, porque o texto diz que após ser duramente disciplinado por Deus, lá em Daniel 4,37, ele foi disciplinado por Deus quando perdeu o seu trono. Quando ele perdeu o seu trono, ele ficou louco por algum tempo, mas depois ele foi restaurado. Ele foi restaurado ao trono de Babilônia. Reconheceu que... Aí ele veio reconhecer que existia um Deus verdadeiro, né, nos céus, porque todas as suas obras, dizendo agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade. Os seus caminhos, juízo, pode humilhar aos que andam na soberba. O sábio Salomão, no final de sua velhice, após reconhecer o erro que também cometeu, escreveu as suas últimas palavras dizendo, porque Deus há de trazer juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Ao ouvir isso, qualquer homem deve ficar mesmo amedrontado como o governador Félix. Então, é como eu venho sempre pregando aqui a palavra do Senhor, e falando que Deus, esses homens da Bíblia, esses homens que pregaram, os heróis, esses heróis, cada um tem sua história, cada um passou pelos seus processos, erraram, eram os seus erros com os seus acertos, erraram, mas se consertaram, se arrependeram. Eles se arrependeram. Então, nós vemos que esses homens, esse governador Félix, ele ficou com medo quando o apóstolo Paulo começou a pregar a verdade. E ninguém gosta de ouvir a verdade, ainda mais quem está no erro. Feliz daquele que está no erro, se arrepende e se conserta com Deus. Corre a tempo. Foi o que aconteceu com Davi. Davi fez seus erros, seus atos pecaminosos, mas ele se arrependeu. E Deus o perdoou. Deus perdoa qualquer um. Basta se arrepender de coração. Aqui em Atos 28, 1 a 9... Atos 21 a 9, nós vamos ver aqui o texto que fala sobre avivamento em Atos dos Apóstolos. O texto sagrado revela como o evangelho de poder partiu de Jerusalém, conforme a promessa de Jesus, em Atos 1, 8. E chegou com poder aos confins da terra, até atingir os povos bárbaros da ilha de Malta. Em todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos,
o avivamento da evangelização com poder se fez presente. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro do avivamento pentecostal, que foi aonde tudo começou. Tudo começou, o avivamento. Aleluia. Pois a partir do dia de Pentecoste, a história da igreja nunca mais foi a mesma. O avivamento pentecostal se alastrou como fogo por todas as partes do Império Romano. Ninguém mais pôde deter a chama pentecostal que ardia no coração daqueles cristãos primitivos. Avivamento em Atos dos Apóstolos, em Atos 1 e o versículo 8, o avivamento já está às portas. Jesus Cristo confirma todas as promessas de avivamento, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 2, avivamento no dia de Pentecoste, o Espírito Santo é derramado com o Espírito Santo e começa com o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Aleluia! 120 crentes são batizados com o Espírito Santo e começa a falar em novas línguas. A igreja do Senhor é inaugurada na terra. Neste mesmo dia, quase 3.000 almas se converteram a Jesus de uma só vez. Começando lá em Atos 1:8, o avivamento. E dali para cá nunca mais parou. Nunca mais parou. Aleluia. Lá em Atos 3, o avivamento na porta do templo. Outro avivamento. Na porta do templo. Eu falei isso aqui ontem sobre Pedro. Preguei aqui sobre Pedro e João. Pedro e João vão para o templo orar e cura um paralítico que ficava junto à porta do templo, o qual entra no templo saltando e glorificando a Deus. Em Atos 4, avivamento entre os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não paravam. Aí em Atos 5, avivamento que atinge toda a cidade de Jerusalém, até os sacerdotes passam a obedecer à fé cristã. Aí lá em Atos 6, o avivamento entre os diáconos da igreja primitiva, foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Em Atos 7, o avivamento na tribuna do Sinédrio, Estevão, um dos 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, prega uma grande mensagem perante
o sinédrio judaico e sua mensagem fica impregnada na mente de Paulo, que se converte mais tarde. Aí lá em Atos 8, o avivamento em Samaria, Filipe desce a Samaria e prega a Cristo. A multidão são impactada pelo poder de Deus, nascendo uma igreja pentecostal entre os samaritanos. Em Atos 9, aleluia, o avivamento no caminho de Damasco. Saulo, o maior perseguidor da igreja primitiva, converte-se a Cristo. Paulo, ele se converte a Cristo e se torna no maior avivalista da igreja cristã no primeiro século. O apóstolo Paulo, que era Saulo. Aí lá em Atos 10, o avivamento na casa do Cornélio, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio e todos foram batizados com o Espírito Santo. Você vê aqui a história do avivamento em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Você vê que em Pedro era um homem usado por Deus. Eu ontem falei aqui sobre Pedro, sobre as características de Pedro, que Pedro era um homem que não sabia ler direito. Ele não sabia se expressar direito, mas uma coisa ele tinha de bom. Ele tinha unção, ele tinha sabedoria, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele estava pregando, cheio do Espírito Santo. E a família de Cornélio, todos foram batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Aí lá em Atos 11, o avivamento em Antioquia, da Síria, Barnabé é enviado como pastor da igreja de Antioquia da Síria, para consolidar a grande obra de avivamento que se iniciou naquela grande metrópolis. Em Atos 12, o avivamento na prisão, Pedro é solto milagrosamente da prisão. Um grande mover de Deus se espalha pela cidade. Ontem eu preguei aqui sobre a vida de Pedro, quando Pedro foi solto milagrosamente. Aleluia. Aí lá em Atos 13, avivamento missionário na igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo são chamados pelo Espírito Santo para iniciar a primeira viagem missionária transcultural. Você vê que eles vêm passando por esses processos, né? E vêm se preparando. E aqui eles já foram chamados para fazer a primeira viagem missionária. Em Atos 14, o avivamento na cidade de Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia. Em Atos 15, avivamento no primeiro concílio missionário em Jerusalém. Atos 16, avivamento em Filipe. Um grande terremoto sacode os alicerces da prisão de Filipe, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
tantos os presos como os funcionários do presídio são libertos por Cristo Jesus. Aleluia! Em Atos 17, avivamento em Atenas, Tessalônica, Bereia. Estas 3 cidades são impactadas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. É como que hoje muitas cidades elas fazem cruzadas evangelísticas e Deus trabalha, as almas se convertem ao Senhor. Lá em Atos 17, 18, o avivamento em Corinto, a cidade de Corinto é impactada também pelo poder de Deus por meio da operação de todos os dons espirituais. Atos 19, o avivamento em Éfeso. Deus fazia coisas extraordinárias pela mão de Paulo. Atos 20, avivamento em Troade, a antiga cidade grega de Troia. Aí lá em Atos 21 a 22, avivamento nas escadarias da fortaleza de Antônia. Paulo prega uma mensagem em hebraico cheio do Espírito Santo. Então, os avivamentos daquele tempo estão também hoje acontecendo na nossa igreja. Em 23, o avivamento no Sinédrio. Paulo faz aquilo que Estevão havia feito antes. Prega uma mensagem cheia do Espírito Santo. O negócio é você pregar cheio do Espírito Santo, com a unção de Deus, o poder de Deus. Porque nos traz resultado para a obra do Senhor. Em Atos 24, o avivamento no palácio do governo Félix, Paulo evangeliza o governador Félix, sua esposa Drusila. Eu já falei de início sobre essa passagem. Atos 25, avivamento no palácio do governador, né? Festo. Paulo evangeliza o governador Festo, é sucessor de Félix. Aí, em Atos 26, avivamento no tribunal romano. Paulo evangeliza o rei Agripa e outras autoridades romanas. Atos 27, o avivamento no navio alessandrino. Paulo ganha toda a tribulação do navio. Olha como é que esses homens, eles eram cheios da unção de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos ser. Cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 27, o avivamento no navio alessandrino. Paulo, ele ganhou toda a população do navio. Aí em Atos 28, o avivamento na ilha de Malta. Paulo evangeliza todos os bárbaros da ilha de Malta e em seguida chega a Roma, onde testemunha com poder do Evangelho de Cristo. E esses homens eram assim, quanto mais o povo, eles eram perseguidos, o povo batia neles, mas eles continuavam pregando a palavra de Deus. Eles não desistiram. O livro de Atos dos Apóstolos,
é um verdadeiro manual de avivamento da igreja primitiva. Todos os elementos necessários para avivamento ali ensinando e praticados pelos primeiros cristãos, que começa em Atos 8. Primeiro, Atos 1:8. É quando vem começando o Pentecoste de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho do Senhor, ele hoje é propagado, ele é, aleluia. O povo está aí pregando, evangelizando, ganhando almas para o reino de Deus. Aleluia. E para nós encerrarmos aqui, nós vamos ler aqui também uma palavra de Deus, também aqui, aleluia. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor também, aonde diz que Deus diz que você e eu pode ser perfeito a seus olhos. A seus olhos. Então vamos ler aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, aqui se começa com esse texto, aonde eles contam, eles contam uma histórias aqui. Duas largatas, elas se arrastavam com grande dificuldade pelo gramado, quando a sombra de uma borboleta que passava sobre elas as encobriu. Elas olharam para cima para ver a brilhante criatura que voava para longe de suas vistas. Enquanto as largatas conquistavam arduamente cada centímetro do obstáculos de grama, uma cutucou a outra e disse: não voaria numa coisa daquela nem por $1 milhão. As duas largatas se arrastando com grande dificuldade pelo gramado, quando a sombra daquelas borboletas que passavam por cima delas, que encobriu elas, elas ainda criticaram da largata. Voe, não se rasteje. Aqui o que nós aprendemos com essa lição é que diz que nós não podemos se arrastar, nós precisamos voar. Precisamos voar. Aleluia. É uma pena quando as pessoas, como as duas largatas da história, não percebem as glórias de uma vida transformada. Porque aquelas borboletas, elas também já foram largatas. E elas se transformaram em borboleta. Então, algumas pessoas têm medo dos riscos de se tornar uma borboleta. Muitos não creem que tal transformação
seja possível em suas vidas. Elas preferem viver como uma largata, se arrastando o tempo todo, mas não quer ser transformada e mudada como a borboleta. O ponto de vista da Bíblia é que não fomos feitos para sermos largata, viver se arrastando. Deus fez as borboletas para voarem alto no sol. Com ele, os efeitos do pecado humano, o pecado herdado de Adão e Eva e os nossos próprios pecados é que nos fazem largatas rastejando na grama. Não queira ser uma largata rastejando na grama. Queira ser uma borboleta que voe alto. Aleluia! Que voe alto. Viver como pecador é como ter um grande saldo negativo de nossa conta bancária no banco da justiça celeste. Aleluia! Você não tem nada o que depositar na conta, porque você só vive se arrastando. Você não é uma borboleta. Nada de bom que você faça serve de moeda corrente para o banco. Você sabe que um dia desse, sua vida vai se acabar. Você terá de pagar as contas. Espere uma oferta do Banco da Justiça Celeste e está chegando pelo correio, dando-lhe uma saída para o dilema. Aleluia! O presidente do banco disponibilizou uma transferência de justiça da conta de seu próprio filho. Parece ótimo, já que você sabe que o filho tem um suprimento ilimitado nos fundos da justiça. Você pensa que deve haver algum golpe? Por quê? Porque conforme você lê e contrata, você lê o contrato da oferta, ela fica cada vez melhor. Você pensa que a transferência dos fundos da justiça, aleluia, irá zerar a conta, deixando que você tente fazê-la positiva. Ao invés disto, esta oferta lhe dá um saldo positivo, adequado para satisfazer a expectativa presente e futuro do banco em relação aos consumidores. Além disto, a oferta chega ao ponto de o presidente do banco dar ao cliente que aproveita a oferta direto, aleluia, de fazer transações futuras necessárias usando o nome do seu filho. Então não seja como uma largata. Voe e não rasteje. Busque as coisas de Deus. Procure se dedicar à obra de Deus, a fazer a obra de Deus. Pegue a oferta. Você decide conversar sobre esta proposta com os amigos e descobre muito santíssimo em relação a ela. Nada é de graça, nada é de graça.
Eles falam com um olhar sério. Outros insistem que é mais nobre tentar zerar as contas. Ele vê a aceitação da oferta do presidente do banco como receber caridade espiritual. Aleluia. Quando você envia de volta as suas aceitação de transferência de fundos e de justiça, você se entristece em saber que pouco de seus amigos aproveita das ofertas. O mais estranho é que você descobre em sua liberdade financeira a motivação para voar alto na vida, no poder do filho do presidente do banco. Você descobre que pode agir com justiça. Os amigos que lutam no chão olham para você com a falta de compreensão, até ressentimento. Então, o texto é esse. Deus diz que você pode ser perfeito aos seus olhos. Aos seus olhos. Não julgar aqui como as duas largatas. Ela se arrastava com dificuldade pelo gramado, quando a sombra de uma borboleta que passava sobre elas as descobriu. Elas olharam para cima para ver a brilhante criatura que voava para longe de suas vistas, porque ela estava voando em busca do seu sucesso, em busca da sua carreira, as borboletas. Enquanto isso, a lagarta continuava se arrastando pela grama. E não é assim hoje em dia? Muitos preferem se arrastar, aleluia, ficar no mesmismo, estacionado, paralisado e não faz nada para Deus e nem para si próprio. Então não sejamos como essas largatas que se arrastaram, mas o que Deus está dizendo para você nesta noite: voe, não se arraste, não se rasteje, voe alto, mas para você voar alto, você tem que buscar a Deus. Você tem que ter uma vida dedicada a Deus. Aleluia. Para que você venha ser como uma borboleta, ó, livre para voar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite, para a nossa meditação. Para a nossa meditação. Então, aqui, para nós encerrarmos, nós temos aqui um texto também muito interessante. Você sabe por que o boi precisa vir antes da carroça? Você sabe por quê? O boi, ele precisa vir antes da carroça, porque quem puxa a carroça é o boi, não é a carroça que puxa o boi. Não é ela. Aqui diz que 2 líderes tribais dos inútil participava de um simpósio em Miami, a respeito de questões dos índios norte-americanos. Eles nunca tinham saído dos círculos árticos e estavam maravilhados com os ambientes sempre semitropical do sul da Flórida. Quando ia de ônibus do aeroporto para o hotel, eles passavam
eles passaram por uma baía onde algumas pessoas faziam esqui aquáticos, puxada por uma lancha. Como conhecia somente caiaques e outras embarcações a remo, um dos senhores Inuit disse ao outro: como um barco pode ir tão depressa? O outro inútil observou por alguns segundos e respondeu: homem na corda empurra ele. O homem na corda empurra ele. Onde está a força? Aonde está a força? O inútil tinha a carroça na frente do boi. Mesmo vivendo na época dos automóveis, ainda compreendemos que a carroça não puxa. A carroça não puxa. E nem conseguiria os bois, carroça, né? Esquiadores aquáticos são rebocadas, bois, lancha, são os rebocadores. É fácil eles fornecer a força. Quando começamos a considerar o relacionamento entre o perdão de Deus por nossos pecados e nossas boas obras, entretanto, é mais fácil, é mais difícil compreender qual a carroça. Qual a carroça? Ou o rebocador? Qual é o boi ou o rebocador? Alguns dizem que é óbvio. Nossas boas obras são os bois que reboca a carroça da salvação. Eles insistem que Deus perdoa os pecados daqueles que tentam o máximo obter boas obras suficiente para superar as más. Outros insistem que há dois bois puxando a carroça da salvação. Um é das boas obras e outro é da fé. Na morte de Cristo na cruz por nossos pecados. Aleluia! Não coloque a carroça diante do boi, não coloque. Não é o único dito relacionado a animais. Não adianta bater em cavalo morto, em outros cavalos mortos. Não anda, não anda. Independente do que falamos ou façamos, a Bíblia diz que nossa boa obra são como um cavalo morto, que não visada pelo pecado. Antes que os efeitos do pecado seja revestido, nossa mente são insensibilizada e obscurecidas pelo pecado. Não podemos pensar claramente a respeito de nossas boas ações. Nossa vontade, mente são incapacitadas, porque o nosso espírito está morto. Na figura da carroça e do boi e a salvação, o perdão dos pecados, o boi e as boas obras, e a carroça, a salvação e a força. As boas obras são o efeito da força da salvação.
O perdão dos pecados faz vivo nosso espírito que antes estava morto por causa do pecado. O perdão dos pecados leva à renovação da mente. Aleluia. Ele liberta a nossa vontade da escravidão, das escolhas malignas. As pessoas redimidas conseguem pensar claramente a respeito do bem e do mal. Elas podem escolher livremente entre o bem e o mal. Os esquiadores aquáticos não empurraram o barco. As carroças não empurraram o boi. As boas obras não resultam em perdão dos pecados e sempre ao contrário. Então, aprendemos nessa noite esse texto. Você sabe porque o boi precisa vir antes da carroça? Porque é o boi que puxa a carroça. Quem está esquiando é o barco que sai puxando o esquiador. E nós estamos na direção de Deus. É Ele que vai nos guiando. Ele vai na nossa frente e nós vamos seguindo Jesus. Essa é a palavra nesta noite. Então vamos orar nesta hora. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de sono reparador. Que Deus abençoe cada uma de vocês que parou para ouvir a palavra de Deus. Aprendemos nesta noite com Paulo, com o apóstolo Paulo, aprendemos com a palavra de avivamento. Que nesta noite Jesus possa abençoar cada uma de vocês, dando força, dando poder, dando autoridade. Não esquecendo que a carroça, ela não anda sozinha. A carroça, ela precisa que o boi saia puxando ela. E nós precisamos um dos outros para que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele venha nos abençoar, Ele venha nos guardar, Ele venha nos livrar do mal, Ele venha guardar a nossa família, a nossa parentela, que Ele venha nos dar força, vigor, fortaleza do Espírito Santo de Deus, tá? Que nós possamos crer nesse Deus tão poderoso que nós servimos, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o Deus do milagre. Eu tenho pregado aqui sobre milagres, Nós temos um Deus poderoso, que é Deus forte, né? Aleluia! Nós aprendemos, quando nós lemos o Salmo 91, né? O Salmo 91, quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Glória a Deus! Quando ele diz que tanto fala, o Salmo 91, ele tanto fala de proteção, de segurança, e o salmo mais apropriado para aprendermos sobre o escudo. O escudo é um símbolo de proteção pessoal. É bastante citado na Bíblia como um
uma representação da proteção divina. Aleluia! O escudo é uma antiga arma de defesa, feita de couro ou metal, geralmente de formato circular ou oval, né? Que os soldados, por meio de braçadeiras, prendiam num dos braços para se proteger dos golpes da espada ou de lança. Assim, o cristão precisa embraçar o escudo da fé para anular as flechas agudas do inimigo. Esse Salmo 91 é forte, ele é poderoso nas nossas vidas. Então nós vamos orar nesta noite. Aqui está o caderno de oração. O nome de vocês todas estão aqui. O meu esposo, ele vai anotando o nome de vocês, tá? Nós vamos orar nesta noite com Flávio Cunha, Cátia Pedro, Vera Lúcia, Miriam Santo, Rosana Sena, Eni Braga, Enéas Silva, Ana Cláudia, pastora Suzaneide, Leni Vasconcelos. Fiquei alegre de ver você aqui nessa noite. A Helenina Vasconcelos, o Márcio Santo, a Beta Barbosa, a Bruna Santa, a Neide Maria, Janete Nascimento, Maria de Fátima, Silvéria, a minha amiga Silvéria, nunca mais vi a minha amiga Silvéria, a Alda Bueno, Cecília de Paula, Ruth Lima, Rô Pretinha, Débora Silva, Valdelínia Santo, Marta Pessoa, Rosicléa e Eva Pires. Então vamos orar nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento nesta noite, Deus, as tuas servas. Aqui parou, Senhor, para ouvir a tua palavra, Deus. Eu te peço nesta noite por a vida de cada uma, Senhor. Toma as tuas filhas nas tuas mãos, Pai. Abençoando, guardando o seu lar, suas famílias. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor. A nossa amiga, a Cátia Pedro, a Vera Lúcia, a Miriam Souza. Toma cada um nas tuas mãos, a Eni Braga, a Rosane Sena, aleluia, a Leni Vasconcelos, Deli, Viana, aleluia. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beta Barbosa, a Norma Santos, a Silvéria Ossola, a Eni Braga. Então nós oramos nesta noite, Eva Pires. E nós oramos por cada uma de vocês. Que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquila. Não esquece, irmã, compartilha esse vídeo. Compartilha na sua página. Prega a palavra do Senhor. Semeia a palavra de Deus através desse vídeo. Esse vídeo de pregação. Aqui se prega a palavra. Pregamos a palavra de Deus para a honra e a glória do nome do Senhor. No nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça, aleluia, o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor abençoe cada família nesta noite. Que o Senhor entre no lar de cada uma. E abençoe seus filhos, seus netos, suas famílias. No nome de Jesus. Que toda barreira seja caída por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa família, meus filhos, meus netinhos, meu esposo, meu genro, a minha família, minha parentela, os de longe e de perto, Senhor. Eu te peço, Deus, pela vida
do Flávio Cunha, Senhor. Senhor, toma aquele jovem nas tuas mãos. Repreenda, Senhor, aquela enfermidade na vida daquele homem. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus nos dê a noite de paz. Até amanhã. A partir das 21 horas estaremos aqui. Às quarta-feira e às terça-feira eu começo a pregação mais tarde, porque da igreja, que eu vou à igreja, então eu só começo a partir de 10 horas, às terça e quarta, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, mas amanhã, no nome de Jesus, a partir das 9 horas da noite, estaremos aqui, pregando a palavra do Senhor. Pregue a palavra, semeie a palavra, compartilhe este vídeo, irmão, no nome de Jesus. Que Deus nos dê uma noite de paz. Até amanhã. Beijo, Eni. Beijo, Rose. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Se Deus